Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre 5 coisas que você só vai saber depois que estiver morando no seu apartamento. Se você comprou um apartamento na planta, provavelmente você só vai saber disso ou só saberia disso depois que você estivesse morando ou se você conhece alguém que já morou. Muitos brasileiros, eu acredito que a maioria dos brasileiros tem o sonho de ter um imóvel próprio, né? O sonho de ter o seu próprio lar. E se você está noivo, você quer adquirir um imóvel para, de repente, ter uma liberdade maior, de repente, experienciar uma vida um pouco mais livre, um pouco mais longe aí dos pais, da família. Está querendo casar, você está precisando de um imóvel justamente porque você vai casar, precisa construir sua família em um novo lar. E caso você já casou, você precisa de um imóvel para você estar morando, né? Ninguém vai morar embaixo da ponte. E a gente separou aqui 5 coisas que dá para poder você parar para poder raciocinar e montar uma estratégia melhor para você estar morando em um apartamento. Principalmente a gente está falando aqui sobre apartamento na planta. Isso aqui é mais uma parte do nosso método preparado, que é o AP30, né? Leva ao que a gente chama carinhosamente de AP30, que significa basicamente você conquistar o seu apartamento na planta em 30 dias. E nesse derivado aqui da nossa metodologia, a gente vai falar as 5 coisas que você só vai saber depois que estiver morando. A primeira delas a gente vai começar com a portaria. Principalmente se você nunca morou em um apartamento, não conhece ninguém que mora em um apartamento, seus pais não moravam em um apartamento, a gente vai citar aqui, vamos começar com a portaria e vamos citar a parte de entrada e saída da portaria. Vou começar aí primeiramente na parte de locomoção. Se você é uma pessoa que precisa muito se locomover da portaria, da sua casa, por exemplo, hoje você trabalha com o mesmo serviço que posteriormente você vai trabalhar, né, dentro do seu apartamento, você vê que você precisa se locomover com muita constância, o que eu te aconselho é adquira o seu imóvel próximo da portaria. Se você precisa se movimentar muito, por exemplo, aqui tem alguns empreendedores que eles compram bastante quantidade de mercadoria para estar fazendo revenda. E o pessoal faz a entrega aqui dentro do condomínio. E essa pessoa, imagina se ela morasse aqui, por exemplo, a gente mora na última torre, aqui no fundo, dá quase 1 quilômetro até chegar na portaria. Imagina se ele adquirisse um apartamento aqui, ele iria sofrer muito. Também tem o caso, por exemplo, você que gosta muito de comer lanche, você precisa ter comunicação muito constante com o motoboy, você precisa pegar lanche. Se você mora próximo da portaria, isso vai ser uma grande vantagem para você. Outra vantagem, por exemplo, seria se você tem filhos que gostam muito de brincar, gostam muito de se movimentar. Os seus filhos, se você mora próximo da portaria, você vai conseguir, dependendo da posição da sua torre, até ver, visualizar seus filhos brincando para onde que eles estão indo. Então, a gente tem essas questões aí que você consegue estar se enquadrando, por exemplo, na hora que você vai escolher o seu apartamento. Imagina só se você precisa se locomover muito, pega um apartamento lá no fundo. Ou então você, que é mais do sossego, você é mais calmo e pega um apartamento, por exemplo, próximo ali da entrada. Provavelmente, esse apartamento que você pegar próximo da entrada vai te gerar um certo desafio, um certo transtorno, porque você gosta de sossego. Agora, a pessoa que realmente ela gosta de locomoção, precisa necessariamente se locomover, o ideal é próximo da portaria. E vamos lá aos benefícios de você ter uma portaria, né? Você, antes de entrar para dentro do seu imóvel, você passar por uma portaria. O primeiro deles é que você não vai precisar abrir e fechar o portão. Quem aí conhece ou já passou, né, infelizmente, por um assalto, e se você tem alguém lá que vai estar, muitos condomínios tem guarda armado, segurança armada, imagina você com alguém que vai estar te protegendo e você não vai precisar sair do carro, é ele mesmo que vai estar abrindo o portão e fechando para você entrar e sair do seu lar. Então você tem essa certa questão de proteção, essa certa questão de segurança. Muitas pessoas conseguem estar sentindo ou já passou, né, por essa parte de ser assaltado, conhecer alguém que já foi assaltado. Deus o livre, é um negócio muito chato, né? Imagina que se você tem uma portaria, a entrada e a saída vai ser livre. Você tendo uma certa vigilância, aqui, por exemplo, no condomínio tem câmeras. A maioria dos condomínios hoje tem câmera. Você consegue imaginar
você tendo uma câmera, que o seu filho, por exemplo, eu sei que muitos pais são preocupados, né? Isso daí não vai mudar a preocupação de muitos pais. Mas, de repente, você vai ficar um pouco mais conformado sabendo que tem câmeras espalhadas pelo condomínio. Na entrada e na saída tem um certo monitoramento. As pessoas estão sempre nessa questão de vigilância. Então, tem essa parte aí que é positiva da portaria. A gente vai falar agora da segunda coisa que você provavelmente não sabe também, a questão de vaga de garagem. Pelo menos eu desconheço qual que é o apartamento na planta, empreendimento na planta aqui que entrega com vaga coberta. São poucos empreendimentos aqui na região, pelo menos onde nós trabalhamos, onde nós prestamos serviço. Poucas construtoras do Casa Verde e Amarela constroem apartamentos e já entrega com vaga coberta. O que a maioria das construtoras, a maioria dos condomínios faz, depois que ele está pronto, você consegue estar fazendo aquela cobertura, né? E todos os condôminos faz a cobertura. A parte negativa disso é que para acontecer isso, gera um certo tempo, vai demorar um pouquinho. Por quê? A maioria das pessoas ainda está pagando o apartamento, está pagando reforma. Essa é uma questão que é um pouco postergada. E nesse meio tempo aí você que é um pouco enjoado com o seu veículo, ele vai acabar tomando sol, vai ficar no relento. Então, resumindo, no início seu carro vai pegar um solzinho, vai ficar no relento aí, mas depois de um tempo que o condomínio já estabeleceu, todo mundo já conseguiu estar fazendo algumas melhorias mais importantes, como por exemplo o monitoramento, parte de segurança, né? Enfim, as questões mais importantes, posteriormente a sua vaga de garagem vai ser coberta, mas no início você também vai ter uma vaga descoberta. Tem uma outra questão, né, produção, que a gente estava conversando, que é sobre você escolher a sua vaga de garagem em uma posição privilegiada, né? Porque, por exemplo, na hora da assembleia, na hora da eleição, muitos empreendimentos têm um sorteio posterior. Você alguns apartamentos você vai comprar e já vai selecionar lá naquele dia que você comprou o seu apartamento, você já vai saber qual que é a sua vaga de garagem. Outros empreendimentos, depois que estiver pronto, você vai fazer um sorteio, uma eleição de saber qual que vai ser a sua vaga de garagem. E nessa eleição, algumas das vezes, por exemplo, você vai ter pegado uma vaga de garagem que é ao contrário da sua torre e o seu vizinho a mesma coisa. Então, por exemplo, você vai estar vendo o carro do seu vizinho e seu vizinho vendo o seu carro. Você pode muito bem estar trocando com ele nesse dia, ou então tem até a parte de bom senso. Se nesse dia você não trocou, posteriormente você viu que vai ser bom para os dois lados, você consegue estar trocando com o vizinho. Então, atente-se aí na questão da posição da sua vaga. Geralmente é sempre próximo da torre, né? Geralmente pelo menos em todos os condomínios que eu conheço, a eleição ela é próximo da torre. Nunca que você vai pegar um apartamento lá no fundo e a sua vaga de garagem vai ser lá na frente. Beleza? Nesse momento é bom acompanhar a assembleia, né? É muito bom. Essa é a importância, não só essa, né, mas essa é uma das importâncias de você acompanhar a assembleia. Por exemplo, as outras, por exemplo, é síndico, né? Você vai conseguir eleger síndico, saber quem que é subsíndico, de repente ficar a par de valores, saber o porquê que você está pagando alguma coisa a mais, de repente é um investimento para a empresa não, perdão. De repente é um De repente é um investimento que eles estão fazendo um fundo de investimento dentro do condomínio para fazer uma reserva, né? E fazer algumas manutenções, enfim. A parte mais importante que eu queria que você entendesse dessa questão número 2 é vá à assembleia para você ficar sabendo a sua vaga de garagem e depois não de repente pegar uma vaga que não é do agrado, né? Muita gente tem uma certa mania de gostar de ficar monitorando de vez em quando o seu veículo, né? Então você vai se sentir muito mais confortável se você pegar um veículo, a sua vaga de garagem próximo do seu veículo. Então vamos agora à terceira coisa que talvez você não saiba, que é a parte de hall de acesso. Então, provavelmente você já sabe, mas talvez ainda não criou clareza para isso. E você vai ter, principalmente se você é uma pessoa antissocial, você não gosta de dar bom dia para as outras pessoas, você vai ter um compartilhamento do local, do hall de acesso. Imagina que você vai ter um quintal que vai ser compartilhado com várias outras pessoas. E, infelizmente, se você é uma pessoa mal-humorada quando você acorda, às vezes você vai ter que dar um bom dia para alguém que é bem-humorado. De repente, você vai se deparar com outras pessoas, você vai ter que se comunicar com outras pessoas, né? E para pessoas que são antissocial, não gostam muito de se comunicar,
A dica é, dá para morar em um apartamento? Dá. Escolha mais profundo, em um local mais reservado. Sempre tem uma posição que é mais reservada e sempre tem uma posição que é mais bagunçada. Imagina você, mesma coisa lá da pessoa que precisa se locomover muito. Você vai escolher um apartamento lá na frente, lá sendo que você não gosta de sossego. Vai pegar um térreo bem na entrada bem na entrada do condomínio ali. Não dá, né? Você vai acabar se complicando aí, vai passar nervoso, vai ser um grande desafio. Qual que é o benefício de você morar num condomínio nessa questão de compartilhamento das áreas, né? Você tem uma comunidade, pessoal sempre se ajuda. Às vezes esses dias eu estava olhando no grupo de WhatsApp do condomínio e alguém estava precisando, eu não sei quem, mas alguém estava precisando de 2 metros de fio. Eu não tinha, mas se eu tivesse eu ainda, tá vendo? Todo mundo olha, eu não tinha. Se eu tivesse eu até emprestava. Emprestava não, né? Dava. E essa outra pessoa, ela tinha uma outra pessoa. Acho que passa uns 10, 15 minutos. Vem buscar aqui que eu tenho. Então tem essa certa questão de isso, coletividade, né? Se você precisa de alguma coisa, alguém vai estar disponibilizando. Essa questão de, por exemplo, às vezes aparece uma criança que gosta muito de correr, brinca pra lá e pra cá, de repente ela se perde, não sabe de onde ela tá. Vai lá pra frente lá e fala com o pessoal lá da portaria lá e ou alguém tira foto ou posta no grupo, tem uma criança perdida aqui. Então, é legal nessa questão de coletividade, né? Você nunca vai ficar sozinho. Vou dar um exemplo para você que aconteceu, minha cunhada, ela até me contou, e ela teve o privilégio de experienciar, por exemplo, essa questão de coletividade. Ela estava. Ela contou Ela, pra ela contou gente. melhor para minha esposa. Como é que foi, querida? Ela contou pra gente que depois que ela ganhou o bebê dela. Foi quando tava foi depois de ter ganhado o bebê, né? Isso, Davi. Isso. E ele era pequenininho e Foi. ela deu leite pra ele. Isso era de manhã. Ela deu leite pra ele e ele começou a se engasgar e É começou a verdade. ficar roxo. Ele se E engasgou e ele teve uma certa falta de ar, né? Isso, ele se engasgou com leite, só que não voltava. Então ela ficou tão desesperada que ela abriu a porta e começou a gritar: socorro, me ajuda. E o pessoal todinho do hall Isso, foi lá pra ajudar ela. Meu irmão e minha cunhada, eles moram em um apartamento, então é no hall e lá ela saiu batendo nas portas lá e pediu ajuda. Rapidinho alguém estava de prontidão para ajudar. Se ela morasse em uma casa, por exemplo, isso poderia acontecer? Poderia, só que eu imagino que dentro de um hall, né, é como se todo mundo estivesse ali próximo, então foi até uma bênção, né? Foi até mais rápido aí a questão da ajuda. Então, legal. Fora isso, tem mais várias coisas. Às vezes você está precisando de um açúcar. Em plena meia-noite você quer, sei lá, fazer alguma coisa, precisando de um açúcar. Alguma coisa que seja pequena. Precisa fazer um bolo, o bolo já está aqui, já no pente, tudo no pente, você precisa de só um pouquinho de fermento. Você vai lá e toque, e atende, fala com o vizinho. Tem essa questão de todo mundo se ajudar, né? Precisa de uma ferramenta, alguma coisa. Eu estou experienciando isso e eu percebi que dentro de um condomínio a coletividade ela gira maior, ela é mais forte, é grande essa parte de coletividade, né? Então, uma outra, agora para poder finalizar esse assunto, você tem uma certa vantagem muito grande, que é você nunca vai estar sozinho, né? E além de você nunca estar sozinho, você vai conseguir estar dormindo sossegado. Porque você sabe que muitas pessoas, principalmente, não gostam de ficar sozinho, não gostam de ficar solitário. Então, você sabe que sempre vai ter alguém ali que pode estar te ajudando, está muito próximo de você. Os interfones, eles são interligados, né? Então, você consegue ligar para outra pessoa, você consegue se comunicar com o pessoal do condomínio. E, pelo menos, eu acredito que isso acaba dando até mais conforto, principalmente para essas pessoas que têm um certo pavor de ficar sozinho, né? Não gostam muito de ficar solitário. O condomínio, ele vai ajudar nessa questão aí de te deixar mais próximo de várias outras pessoas, né? E agora vamos à quarta pessoa, vamos vamos à quarta coisa que provavelmente você também não sabe, e é barulhos em geral. Muitas pessoas imaginam isso, mas por ainda não ter experienciado, não sabe como que funciona. E o que eu posso dizer para você é que enquanto você estiver fazendo reformas, os seus vizinhos estiver fazendo reforma, você vai acabar ouvindo o som da reforma do apartamento deles e eles vão acabar ouvindo a reforma do seu apartamento.
E você morar em um apartamento, você tem que ser um pouco mais atento, você tem que prestar um pouco mais de atenção na questão dos barulhos, você tem que ser um pouco mais, tá um pouco mais presente, prestar um pouco mais de atenção nessa questão de barulhos. Qual que é a parte boa de você morar num condomínio com relação à questão de barulhos? Por exemplo, aqui é de segunda a sexta, né, querida? E segunda a sábado. segunda a sábado, né? Só que de segunda a sexta é das 9 até... É das 9 ou é das 8? É das 8, geralmente no condomínio é das 8 às 9, né? Das 8 às 5. Das 8 às 5 aqui. E dia de sábado das 8 às 4, né? Das 4. Domingo não pode fazer barulho, ou seja, depois das 4 também não tem barulho. Se acontecer alguma coisa de barulho, você faz uma notificação na portaria, a portaria vai e, na verdade, você liga para a portaria falando que está tendo barulho, e a portaria ela vai entrar em contato com o morador, e muitas das vezes, se isso não resolver, a pessoa acaba sendo multada, né? E aí dói no bolso, e aí a pessoa acaba tendo a parte de bom senso. Então, você tem uma certa harmonia, você tem uma certa regra, né, dentro de um condomínio. Se você mora, por exemplo, em casa e tiver algum vizinho barulhento, às vezes pode ser que você vai ter que chamar a polícia para poder esse vizinho barulhento parar com o barulho, porque nem sempre você... Eu acredito que não tem um grupo de condomínio, não tem um síndico, você entrar em contato, síndico de bairro, né? O síndico do bairro vai entrar em contato lá para poder ir bater na porta do rapaz e falar, nossa, você tá fazendo barulho aí. Então, você tem essa vantagem se, por exemplo, você gosta mais de sossego. Até a pessoa que gosta de barulho, ela vai saber que ela pode fazer barulho até aquele momento. Ela vai saber que ela pode, né, fazer bagunça até aquele certo ponto ali. Então você pode estar escolhendo um andar também, né? Que a gente fez uma análise aqui no da nossa torre. Exatamente. E a gente percebeu que as pessoas que têm família, que têm filhos, 3, 4 filhos, isso é mais eles sossegado. escolhem um andar mais baixo. Isso. E quanto o andar é mais alto, parece que é mais tranquilo, é mais silencioso. Exatamente. Os primeiros andares. Isso. Então, por exemplo, você quer evitar um pouco de barulho, você tem um pouco mais de sensibilidade a som, mora em andar mais alto, local mais reservado, escolhe uma posição que tenha uma circulação mínima, passa poucas pessoas, você vai ter o mínimo de barulho externo possível, né? Não vai escolher lá na Torre 1, viu? Perto da piscina, da área de lazer. Perto do fluxo. Perto do fluxo, você não vai escolher perto do fluxo, né? Então a parte boa é que o condomínio você vai ter normas, né? Você morar dentro de um apartamento, você vai ter as normas de condomínio, né? Barulhos fora de horário você não vai ter. E isso é uma paz, né? Porque você sabe que quando der 10 horas, tá todo mundo quietinho, às vezes até antes, vai estar todo mundo em paz, todo mundo em silêncio, quietinho, aguardando o dia seguinte para quem está fazendo reforma voltar a fazer reforma, quem tiver, de repente, aí fazer os afazeres que precisa executar um barulho, vai saber o seu horário devido, né? Você não vai pegar alguém fazendo batuque meia-noite. Então, vamos ao... A gente falou agora do número 4. E agora a gente vai pro número 5, que é... Isso muita gente entra em contato comigo, depois que a pessoa está no processo, acaba comentando sobre isso. Thiago, vou pagar condomínio para sempre, cara. Esse negócio de ficar pagando condomínio todo mês, nunca acaba. Sempre tem um aumento, alguma coisa para poder fazer. E muitas pessoas, se não entender essa parte, se você está querendo comprar um imóvel e não entender essa parte, você vai sempre achar que é uma desvantagem. Porque você está sempre pagando um valor lá e é um investimento que ele não tem uma volta assim financeira para você. Só que a gente pode estar imaginando um passo um pouco mais além, que é você estar pagando por tempo e vida de várias pessoas que, por exemplo, se você morasse numa casa, você não ia pagar condomínio, só que você ia precisar limpar o quintal. O nosso hall ele está sempre limpinho porque tem o pessoal que presta serviço, faz a parte de limpeza. Jardinagem. Dona Leila ali varria muito o quintal quando a gente morava numa casa, porque tinha uma árvore lá que ficava soltando muita folha e tinha que ficar varrendo. Aqui a gente não se preocupa com nada de jardinagem, porque tem uma empresa que cuida, está sempre deixando a grama limpinha, sempre cuidando, fazendo tratamento, se a planta ela tá doente, eles trocam, eles tratam, né, fazem o tratamento de terra.
Então você tem manutenção dos elevadores, enfim, o condomínio inteiro ele se movimenta simplesmente por você estar investindo com Qaskai. E eles prestam serviço para você e você economiza o que, pessoal? O que é mais raro, o que é mais precioso nesse planeta Terra, que é tempo. E tempo é vida. Então você está economizando vida, né? Se você, por exemplo, mora em um apartamento, você vai perceber que você vai estar com muito mais tempo sobrando, você vai ter um tempo a mais sobrando, principalmente se, que nem a gente morava num local que tinha um quintal muito grande, precisava fazer muita manutenção externa. Hoje a gente percebe isso, esse tempo a mais que a gente tem todos os dias, porque a gente só tem o nosso apartamento, só precisa cuidar dele. Parte de um extra aí falando de área de lazer, perdão, área de lazer não. A gente falando sobre área de serviço, né, querida? Você estava comentando sobre a área de serviço. A gente percebeu que a área de serviço fica um pouco mais organizada quando você vai para um apartamento. Em contexto geral, morar em um apartamento é mais compacto. Então, o seu dia a dia fica muito mais fácil. A gente acaba deixando a parte de área de serviço um pouco mais ambiente um pouco mais limpo, né? Mais organizado. Você só vai entrar, colocar roupa, tirar, pendurar. Questão de praticidade, né? Vamos falar de outro extra, falar sobre animais de estimação. Muita gente aí, acabou de comprar seu apartamento na planta e já comprou um cachorro, só que você ainda nem está morando no apartamento. Vamos lá, Rosa. Se você já tem um cachorro e ele era externo, por exemplo, ele vivia do lado de fora, você vai perceber que ele mudou. Não é que ele mudou, ele vai estar mostrando alguns comportamentos que ele já tinha, só que você não percebia. E se você vai morar num apartamento. Se você nunca teve um cachorro, por exemplo, e você vai estar adquirindo, você vai estar cuidando do seu pet aí dentro de um apartamento, você vai precisar ter alguns cuidados, né? Você vai precisar sair com ele, se você não quiser que ele mije dentro do seu apartamento. Você vai precisar fazer algumas coisas, algumas rotinas para você estar cuidando legal do seu melhor amigo aí. E a gente sugere um canal, a gente vai deixar o link aí de um canal que é a Bandog Brasil. A gente chegou a olhar alguns vídeos dele, muito interessante, muito legal. Aí eles falam muito bem, explicam muito bem sobre comportamento canino, né? Como você cuidar melhor do seu pet e ter uma boa conexão, ter uma boa comunicação com o seu cachorro, né? A parte boa de você morar dentro de um apartamento com um cachorro é que você vai ter uma amizade muito maior com ele. Vocês vão estar muito mais conectados. Você vai perceber, ele vai ficar mais próximo de você, para onde você for ele vai querer ir junto. Você vai ver que ele vai ter uma amizade, imagina que é igual uma pessoa, vai ficar mais amiguinho seu, vocês vão ficar mais legais, né? A certa conexão vai ficar maior. E uma outra questão também é que, por exemplo, se ele tiver qualquer probleminha, esses dias um rapaz, acho que foi uns 2, 3 meses mais ou menos, um rapaz mandou até mensagem para nós falando que eles notaram que a cachorrinha, ela gosta de comer qualquer coisa. A cachorrinha come qualquer coisa, plástico, ela tem a mania de comer qualquer coisa. Eu acho que a raça era aqueles pequenininhos, Lhasa, acho que é Lhasa, aqueles... Eu não manjo muito de cachorro, mas enfim, aqueles pituquinhos, né? Aqueles cachorrinhos fonfonzinhos. E eles notaram rápido, porque mora dentro do apartamento, né? O cachorro vive lá junto, então eles estão sempre olhando e eles notaram que ela estava com a barriga inchada, estava tendo uma certa infecção, acho que teve que fazer uma certa cirurgia lá. Então, uma outra parte boa é que qualquer probleminha que seu cachorro tiver, você vai notar muito mais rápido. Por exemplo, se ele tem um quintal, às vezes ele fica doente e ele se esconde, ele vai longe, você acaba não percebendo que ele já está doente. Dentro do apartamento você nota rapidinho, né? Então, morar num apartamento com um cachorro, provavelmente você vai ter um grande amigo aí, só que você tem que estar seguindo algumas regrinhas e, como eu não sou especialista nisso, ó, Bandog Brasil aí, esse rapaz aí, esse senhor que eu acho que ele falou em um vídeo que em 1992 ele já tinha não sei quantos criadores de pitbull. Bom, se vocês sentirem curiosidade, a gente vai deixar e vocês acompanham ele lá. Bom, e é isso aí, né? Ó, barulho. Reforma. Não sei se vocês estão ouvindo aí, se dá para poder ouvir, mas enquanto tiver reforma próximo do seu apartamento, você sempre vai estar ouvindo. O legal é que na hora que acabar, geralmente isso daí vai ser só no começo, né? Depois que todo mundo fizer a reforma, aí é só questão de manutenções, de vez em quando, né? De vez em nunca.
E é isso. Tem mais alguma coisa aí, dona Leila? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Esse aqui foi as 5 coisas que você precisa saber ou vai ficar sabendo só depois que você estiver morando no seu apartamento. Que é o consultor Thiago. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tudo de bom.